aula. Sabe por quê? A ideia é uma vida de oração e crescimento espiritual. É o título. Vida de oração e crescimento espiritual. Que Jesus, ele provoca que orar significa conversar com Deus, na origem da palavra. O termo, latim, é discurso, prece. Deus, assim como outras religiões, eles oram com os deuses deles, certo? Mas vamos cuidar do nosso telhado. Vamos estar com Deus. Jesus está na minha vida, está na sua vida, Ele quer um relacionamento. Aleluia! E aí, Jesus, ele fala assim, olha, ele deixou uma oração, um modelo, que é o Pai Nosso. Mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus, vem cá, deixa eu dar uma orientação para vocês. E a minha pergunta é a seguinte: por que a oração do Pai Nosso é tão importante? Está aberto aí. Por que você acha tão importante a oração do Pai Nosso? Vamos jogar futebol, todo mundo se reúne aí no futebol. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, amém. Aí o primeiro cara que passa e dá uma bica na canela. Verdade? Mas enfim, você orou antes ali para Deus, né? Mas por que é tão importante o Pai Nosso? Alguém quer falar aí por que é importante o Pai Nosso? Você que está em casa aí, escreve aí no chat, por que é tão importante o Pai Nosso? Interaja aí, se tiver alguém assistindo. Por que é tão importante a oração do Pai Nosso? Porque é a primeira oração? Você está perguntando, você está respondendo, você está perguntando. É igual aqueles alunos espertos, né? Não, você faz uma pergunta e ele devolve meio que perguntando, porque a sala está cheia de cara assim. Mano, você está esperto, hein, mano? Você deu aula. Aí ele sempre faz uma pergunta, os caras devolvem com uma pergunta. Você está perguntando ou está respondendo? Estou respondendo. Está certo. Sabia, você está em dúvida. E quando ele responde, eu falo, tem certeza? Não, peraí, é menos. Não é menos ou mais? É mais. Então, peraí, é mais ou menos? É menos. Cara, você não tem convicção, é mais ou menos. Porque a primeira oração, então que já colocou um acho. Caramba. Fica com a sua. Por que a oração do Pai Nosso é tão importante? Não tem resposta errada não, a resposta é sua. Entendeu? Por quê? Vai, Cléo, manda a bala aí. Vamos começar assim pelos mais experientes. Opa, aí, vem aqui, sobe aqui. Então nós vamos estudar o Pai Nosso hoje, tá bom? Não foi por acaso que nós escolhemos essa música. Nós vamos abrir o Pai Nosso aí, versículo por versículo, vamos ver o que está acontecendo lá, e você vai entender realmente que é uma oração modelo. É a primeira oração, entre aspas, foi a primeira Jesus em si. Do Antigo Testamento, você pega várias pessoas conversando com Deus, sim ou não? Em várias situações, e cada situação daquela é um tipo de oração. Eu não quero passar por todas as situações ali. Então, Jesus falou assim, então vem cá, vou te ensinar o Pai Nosso. Né? Se você pensa bem no que você está falando no Pai Nosso, você já está ali fazendo várias coisas. Porém, nós vamos acelerar um pouquinho para não ficar enrolando. Então, você não quer responder. Então, a primeira oração é importante. Cléo, você ia falar, né? Desculpa, fala aí. O que você ia falar, Cléo? Não. Você levantou a mão. Eu. Não? Tá. Fechou. Bom, não significa que temos que orar e repetir o Pai Nosso todos os dias. Mas podemos orar com as nossas próprias palavras, usando esta oração como modelo. Vocês vão ver o que eu estou tentando falar para você. Quando você começa assim, e nós vamos abrir aqui, como a Aguiar comentou, nós vamos abrir o Pai Nosso, que é a oração modelo. Na dúvida, amiguinho, ora o Pai Nosso. Por exemplo, você está coletivamente numa reunião de professores, por favor, senhor, ora aí. Claro. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
pula essa parte. E não nos deixei. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, que algumas versões são dívidas, outras são ofensas. Isso. Então nós vamos estudar isso. Para você ver, às vezes, o quanto nós somos mentirosos, mesmo ali orando o Pai Nosso, certo? Mas o lindo do Pai Nosso, então, ó, orar o Pai, você tem que conhecer o Pai Nosso, na dúvida, ora aí, Pai Nosso está no céu. Está com vergonha de buscar a palavra, né? Mas, olha só o que Jesus fala, então. Ó, lá em Mateus, está em Mateus, né? Mateus 6, ó, Mateus 6, a oração é Mateus 9 ao 13. Então, diz o seguinte, ó, Jesus falou assim, só para acompanhar aqui, é legal, tá? Se você quiser depois anotar em casa. Ó, é o seguinte, esses slides estão liberados, é público, tá bom? Só você quiser, você manda mensagem aí para o departamento aqui de marketing, eles te mandam um e-mail. Qualquer mensagem que você quiser, você pode usar. Sabe por quê? Porque o autor é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Você entendeu? E você pode usar em qualquer momento que você quiser. Entenderam? Nesse sentido? Então, é legal. Então, qualquer estudo você pode pegar. Então, assim, ó, Jesus falou assim, vocês orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ou seja, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é isso? Perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, né? Não é isso? Assim nós perdoamos aos nossos devedores, não é isso? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para aqui, né? Não é aí? Oração? A gente para aqui. Mas, não começa no 9. Se você parar para pensar, no versículo 5, Jesus fala assim, olha, pode falar de oração, certo? Porque às vezes você fala assim, às vezes não vem palavra nos meus lábios. Às vezes eu estou passando por um momento difícil, eu não consigo orar. Correto? E aí, se a gente fosse um pouco mais pentecostal, a gente fala assim, ore em línguas. Mas pula essa parte aí, tá bom? Quando for estudar dons, nós vamos estudar sobre isso. Sobre falar em línguas estranhas, quando é necessário, quando é permitido, quando não é. Aqui o Paulo está querendo falar sobre orar em línguas. É muito delicado para quem, por exemplo, nunca ouviu, não é o xambaralá lá, o pessoal, não é isso, é coisa, tá bom? Você vê, é uma coisa muito séria. Estava falando com uma irmã, uma visita que nós fizemos aí recentemente, é o seguinte, orar em línguas é o silêncio do silêncio. Mas depois a gente, é importante, só que é mais importante você entender o que está falando. Porque quando você ora em língua, o Paulo fala que é o seu espírito que ora. Nem você entende. Você se edifica a si mesmo. Então nós temos que estudar isso. Está na Bíblia isso. Não posso tirar essa página. Então no momento oportuno nós vamos estudar. Combinado? Prometo para vocês quando falar sobre dons. Bom, aí ele fala assim, olha. E quando vocês orarem, não seja como os... Porque você tem que entender o contexto do que os discípulos foram perguntar para ele. Por quê? Porque eles estão lá, os sacerdotes, orando em praça pública, estão falando, orando mesmo, coisas bonitas, e os discípulos estão lá, estou seguindo Jesus Cristo, estou seguindo meu mestre, eu não sei nem falar direito. É igual duas criancinhas jogando bola, o moleque jogando bola na rua, e a bola cai no quintal da menina lá, e aí o molequinho fala, ei, joga a boia para mim. Joga boia para mim? Ela falou, não sabe nem falar bonga. Quer dizer, você não sabe falar às vezes. Como você vai... Você entendeu a piada? Isso não é piada, isso aconteceu mesmo. Outra, não é piada, não é verdade. Me diz que joga boia e não sabe falar bonga, né? Quer dizer, eles estavam, a referência deles eram os sacerdotes, orando, agradecendo, dando uma geral nas escrituras, falando, o Senhor eterno, um monte de gente. Aí Jesus já vem e já corta. Ei, não seja igual os... Opa, aí os discípulos, como assim? Eles gostam de ficar orando no pé das sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos
Jesus já identificou o pensamento dos discípulos. Vocês entenderam? Ei, eles não são referência, não. Eles não são referência. Eu asseguro que eles já receberam sua plena. Então, primeiro, a oração, ele fala assim, ó, quando vocês orarem, é continuidade e verdade. Você precisa conversar com Deus. Nós já decidimos, já conceituamos que orar é conversar com Deus. Sim ou não? Então acabou. Agora, converse você com Deus. Ele é seu pai? Ou você é da congregação? Que acha que nós somos primos? Só se Deus for seu tio, porque ele é meu pai. Resposta rápida. É meu primo. Então, assim, conversar com Deus é algo contínuo e você abre o seu coração para Ele. Correto? A não ser que eu fale o seguinte, olha, agora, por favor, o Flávio vai orar aqui por tal coisa. Aí ele vai levantar e ele vai conduzir a oração, um exemplo. E aí, ó, o Arthur vai orar por tal coisa. O Gustavo lá atrás vai orar por tal coisa. Né? E aí, o pessoal fecha os olhos, aí você ora e o pessoal concorda no final, tá bom? Então, orar. E quando vocês orarem, não sejam quer dizer o seguinte, mantenham uma relação contínua com Deus, orando, falando verdadeiramente com Ele. Abre seu coração para Deus. E quando você for orar publicamente, escolha as palavras. Correto? Porque no departamento infantil, as pessoas são aí, em 1 minuto elas contam a vida da família, da avó, da tia, elas falam a verdade. Não é verdade? Porque ela tem pureza no coração e acredita que na oração todo mundo vai orar, certo? Né? E a necessidade de orar em público? Precisa? Só quando for necessário. E quando for necessário, tem um objetivo, né? Então vamos orar aqui por tal coisa. Você vai chegar lá e vai orar, agradecer a Deus e seja objetivo e acabou. Você não tem que ficar inventando palavras. Então, qualquer um pode orar a qualquer momento. Combinado isso? Tem um objetivo. É só você ficar atenção. Mas se pedir para eu orar, então, pelo departamento infantil, você vai orar pelo departamento infantil. Como? Aí Jesus vai dar as orientações já, como você começa, tá bom? E ele fala assim, ó, mas quando você orar, viu, Senhor? Ó, quando quem? Eu ou você? Então Jesus fala, ei, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para quem? Seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, pensará. Olha que profundo, a gente não para pensar nisso. O fato, quando assim, do ir para o quarto, está representando o seguinte, olha, você precisa ter um momento a sós com o Pai. Então assim, quando você estiver sozinho com Deus, abra o seu coração. E se possível for, ore sozinho, em voz alta no seu quarto, para você se ouvir, para você não se perder nos seus pensamentos, objetivo, abra o seu coração, e Deus, que vai te ouvir em secreto, vai te recompensar. A oração é algo íntimo e secreto. Eu orei por você ontem, irmão. Legal, às vezes Deus coloca, falando sério, às vezes Deus coloca, por exemplo, sonhei com alguém, é para orar, para contar o sonho para o outro. Entendeu? Primeira coisa, você tem que orar. Você não tem que contar. Como é que você sabe? O profeta Daniel, se você pegar Daniel 8, 7, está lá. Ele orava e contava para todo mundo. Aí Deus começou a criar a confusão lá, Deus puxou a orelha dele. Deus, aí no final escrito assim, ó, eu, guardei as coisas do meu coração. Ele intercedia pelo povo.
pelas pessoas, correto? Então, assim, só que nós não temos muita maturidade ainda para o desconhecido, para o sobrenatural. Nós queremos um destaque espiritual. Eu quero que o Rob, que eu sou espiritual, que eu estou falando com Deus, estou recebendo mensagem, visão. Nós somos assim. E aí o tempo vai te controlando. Você não pode orar, tá bom? E é difícil. Nós teremos que ter uma disciplina monstro, vamos dizer assim, nessa. Por quê? Você tem que ter o nome de um por um calendário, ou dividir em grupos, ou você ora de A a F, outro de G a J, sei lá, entendeu? Nós precisaríamos fazer isso. Nós vamos tentar retomar isso, deixar uma retaguarda espiritual. Quando você for estudar outras coisas, é importante. Quem trabalha, por exemplo, no hospital, capelania, quando você trabalha fora, você tem que saber que você tem uma retaguarda espiritual orando por você, porque você está na linha de frente, batalhando. Nós nunca pensamos muito bem nisso, né? Que aqui é o nosso quartel-general e lá fora é o campo de batalha. Que tem que ter onde você estiver, sem estar orando e intercedendo, tá bom? Ok, mas aqui, ó, em primeiro lugar, a oração é íntima e secreta. Outra coisa, o Pai está e vê o seu secreto. O Pai que está em secreto, vê o seu secreto. O Pai sabe tudo. Sabe? Ele é onisciente, onipresente. Porém, muitas vezes, a gente desacredita. A gente vai com vergonha de pedir perdão, porque sabendo que a gente vai errar amanhã de novo, a gente não pede perdão. Sabendo que vai errar depois, não pede perdão. E Deus está lá, olha, vou soltar, você vai indo, você vai quebrar a cara ainda. Então, assim, vou só esperar um momento de você realmente se arrepender, conversar comigo, para eu te dar uma luz. Então, você precisa ter intimidade com Deus e abrir o coração para Deus, tá bom? Bom, e quando for orar? Não seja hipócrita, é isso? Ele fala assim, ó, e quando orare, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem outros para quem não é cristão, vou pensar assim. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, Jesus falou o seguinte, olha, você precisa saber o que falar no relacionamento. Aliás, a falta de comunicação não é o que provoca muita discussão nos lares. Por exemplo, em casa quem manda sou eu. Tá dito, está escrito isso. Está comunicado. Está uma plaquinha lá, nesse estabelecimento, quem manda sou eu. Não é não, Robson? Já espalhamos várias plaquinhas aí, né? Não, aí, pronto. Viu? Não é isso? Pessoal, preste muita atenção. Você precisa saber o que falar em um relacionamento. Não é assim para conquistar a amada, o amado? Então, no relacionamento com Deus, nós precisamos conversar, saber o que vai falar. Só que nós, por exemplo, assim, você sabia, por exemplo, meu pai tinha 9, tem, né, 9, meus pais têm 9 filhos. Você sabia que o dinheiro era curto, por exemplo, podia pedir muita coisa, não é verdade? E aí você teve que trabalhar para ajudar as pessoas também. Nós temos um Deus que é o Senhor dos senhores, é dono de tudo. Só que ele não tem só um filho, ele tem 7 bilhões, menos, ele gostaria que os 7 bilhões o tratasse como pai, o reconhecesse como pai. 7 bilhões de pessoas no mundo. No entanto, acredita-se que 1/3, né, da população tenha o Senhor Jesus, né, Deus como pai, e aí dentro desses 30% aí, tem a briga de gato e rato ainda, né? Que é ou não é, que tipo de pai você tem, que não é, não é. Então, assim, você precisa conhecer seu pai. O que ele pode fazer por você? E quanto mais você conversar com ele, mais ele vai te surpreender. Acredite. Quem já foi surpreendido assim pelo pai? O pai chegou e deu alguma coisa, fez alguma coisa. O pai físico. Algum pai já surpreendeu você? Não assim fazendo arte. Meu pai surpreendeu fazendo arte. Ele vai assim, mas dando alguma coisa.
Tá vendo? Às vezes, assim, às vezes o nosso pai não é uma referência, vamos pensar assim, né? Mas Jesus tem que ser referência para mim e para você. E ele vai falar em um dos salmos, ainda que a sua mãe te abandone, é isso? Eu nunca me esquecerei de você. Então, você precisa saber o que falar no relacionamento, tanto entre nós, eu tenho que saber o que falar no meu grupo de homens, né? Isso, falar com minha esposa, falar na escola. Você tem que saber no relacionamento, você precisa aprender a falar com Deus. E a ouvir também, né? Porque ó, o emissor e o receptor. Então, olha só, o que mais? Aí ele fala assim, ó, não seja igual a eles, os hipócritas, porque o seu pai, não seja igual, o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de... Você acredita nisso? Mas tem que pedir, né? Senhor, desculpa aí, mas, eu preciso. Ele fala, ufa, pensei que não fosse pedir, tá aqui, ó. Tó, ele solta a bênção. Fala, Raquel. Mas 4 anos foi não, né? 4 anos lá foi não, né? Ou espera um pouco. Tá. Pela pessoa? Com outra pessoa? Entendi. Sim. Entendi. Deus trabalha, viu, Fran? Entendi o que você falou. Então, ela está contando o seguinte, para conversão, nunca deixe de orar. Para coisas materiais, de repente a resposta foi não, tal, né? Quer falar, 20, né? 20 anos, né? Não é? É? É. Não, fantástico. Ó, assim, orar pela, por exemplo, minha família, eu tenho que orar para que Deus dê oportunidade deles conhecerem Deus, como eu conheci. E Deus, não precisa ser nessa igreja, para conhecer Deus, como eu conheci, servi-lo, entendeu? Nesse sentido. Isso não a gente pode deixar de orar, não. Mas para coisas materiais, às vezes Deus fala não. Porque você vai quebrar a cara, vai ser a bênção for maldição, né? É. Insiste, né? Será que Deus mudou de opinião? Diz que sim, né? Mas, entendeu? Quem sabe, né? E não vou falar que não muda. Fala, Marcos. Viu, salmista? Mas isso não é novidade, né? Já estava no Salmo, antes de Cristo, lá. Salmo 139, né? Ainda a palavra da boca e tu, Senhor, já conheces. Quer dizer assim, Jesus só pegou alguma hora, vem cá, deixa eu orientar vocês, né? Então, assim, você precisa pedir, você precisa entender que você tem um pai, que você depende dele, que ele vai te alimentar todo dia, que ele vai te sustentar sempre. Sempre. E aí você vai descobrindo as suas necessidades. Você sabia? Você quer falar dele? Fala. Isso. É. É. Adriel, é o seguinte, oração de mãe, Deus olha assim, acho que mulher mais que homem, né? Mas deixa para pensar depois. Coração de mãe, Deus, ele olha. Porque mãe, eu acho que mulher sofre mais que o homem, né? Tem suas maneiras de falar. Meu amado, o fato é o seguinte, você precisa entender que Jesus conhece as suas necessidades, ele sabe tudo que você precisa,
mas Ele quer que você abra o seu coração no seu relacionamento. Na verdade, Ele quer te ouvir, para saber se você sabe o que você precisa mesmo. Amém? E aí, olha só, vamos embora. Aí ele falou assim, ó, aí começa. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu. Ou seja, você já começa adorando. Sim ou não? Porque assim, você começa a adorar, na verdade, todo o movimento que você faz, toda a ação que você faz diante de uma divindade. Então você vai adorar a Deus, o seu Deus, como um Pai nosso, coletivo, não é verdade? Pelo menos é o meu Pai, né? Ou a gente fala assim, Pai, né? Em nome de Jesus, depois a gente fala sobre isso, né? Mas assim, Pai, ó, santificado seja o teu nome. É o seguinte, ó, é adoração e reconhecimento da santidade de Deus. Deus é santo. E você tem que chegar com Ele com o coração aberto. Certo? Reconhecendo que Ele é santo. E quando Ele fala que estás no céu, na verdade, né? O céu é onde Ele habita, né? O azul, assim, a região, né? Lá. Só que de lá, do trono dele, Ele vê tudo. Ele vê tudo, fica atento a tudo, né? E Ele... E dentro de você, quando você reconhece que Jesus Cristo morreu por você, é seu Salvador, Ele coloca uma parte dele em você. Ele decidiu habitar em você. Templo do Espírito Santo. Que é complicado a gente entender isso. Porque a gente vive pecando, né? Errando, mentindo, tendo ódio, medo, uma coisa assim. Então, mas é uma outra noite, mas assim, ele decidiu morar em você. Então, quando ele fala, Pai nosso, você fala, mas eu estou aí dentro, filho. Olha que loucura. Né? Então, assim, começa assim, primeiro, Ele é seu Deus, o seu único Deus. E se você adorou, se você reconheceu que Jesus é o seu Salvador, Ele é o seu Deus. Aleluia? Ok, aí começa. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, ó, venha a nós o teu reino. Não é uma submissão à vontade de Deus, ó, venha a nós o teu reino. Nós não entendemos muito isso. Isso é assunto de estudo. Por quê? Quando Jesus estava se aproximando, chegando o momento dele, o João Batista, olha, o reino de Deus está próximo, né? Está chegando o reino de Deus entre nós. Quer dizer, quando você se converte e você passa a ser o reino e sacerdócio. Mas é complicado a gente entender isso. Como assim? Olha que lindo, você é o reino de Deus, você é o sacerdote de Deus. Que loucura. Você está lendo ali, você está falando coisas que você não entende ainda. Olha, venha a nós o teu... Jesus veio, está aí. Ah, ele decidiu habitar em você. Então, ele decidiu reinar através de você. Ah, é isso? E seja feita a tua vontade. Onde? Onde? Na terra como no? Olha só, eu coloquei assim, né? A resposta ao pedido será a melhor para mim. Quando vem a resposta? Às vezes é sim, é rápido. Quando você menos espera, e o tempo de espera. Às vezes Deus revela para alguém, você fala, mas será que é da minha cabeça? Aí você não fala, você não liga, você só ora, intercede. E aí, quando a pessoa está passando por uma situação, você fala, ó, irmão, Deus está contigo. Deus vai resolver. E aquela pessoa, ela não consegue ver Deus falando através de outras pessoas. Porque muitas vezes você acredita que aquelas pessoas estão falando só para te confortar. Não é? Quem passa por situações é isso? Quem passa por situações difíceis, peraí. Aquela pessoa está falando aquilo só para me confortar. E muitas vezes, não, Deus falou, Deus, olha, vai lá e fala. Entendeu? Fala. E várias pessoas vão falando. Então, assim, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Ou seja, a resposta ao pedido que eu fizer, a resposta, não o pedido, a resposta ao pedido que eu fizer, será sempre melhor para mim. Seja feita a tua, e nós vemos em Romano, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem que dar uma olhadinha na Bíblia também. Seja qual for a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, seja feita a tua, bom, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não é porque você quer, eu quero. Qual foi? Semana passada no shopping, Jana? O molequinho queria lá o lápis, e o pai dele falou, você já tem em casa. Não. E aí ele bateu o pé, e a mãe tentou consertar. Só sei que a mãe levou o molequinho para o banheiro, para conversar. Aí ele voltou. Ei, e quantas vezes o nosso pai não leva a gente, vem cá, vamos conversar aqui no banheiro nós dois? Hã? E dá umas tapas na gente também. A gente não percebe, não é isso? Apesar que, estou falando assim, tomar cuidado, né? Meu pai disse que eu apanhava todo dia, quase todo dia, mas eu não lembro nada disso. Estou aqui firme, forte, não é verdade? Então, você conhece o filho que tem, né? Deus conhece você. Não é verdade? O pai conhece o filho que tem. Então, quando você fala isso para o seu filho, lembre-se, Deus, eu também conheço você, nesse sentido. E às vezes os nossos filhos, eles fazem algo para que você cresça e entenda como Deus age com você também. É uma coisa interessante, traz crescimento. Mas, né, vamos seguir aqui. A resposta de Deus tem que ser sempre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou aceitar a sua resposta, seja qual for ela, como melhor para mim. Sim ou não? Fique atento a partir de hoje no não de Deus. Porque às vezes Deus te conhece e não quer falar assim, não, Marcos. Só que aí vem um louvor no dia seguinte, aí você, não gosta desse louvor. Escuta lá, é a resposta de Deus para você. Você não tem que gostar, você tem que ouvir a letra. Não é verdade? Você não pensa nisso às vezes, não é verdade? Por exemplo, vamos embora. Está muito doente. Podia ter um microfone para elas falarem ali. Agora já foi, mas... Entendi. Entendi. Para que Deus... tá. Uhum. Da morte, né? Eu, quando eu perdi meu pai por câncer do pulmão, né? Tinha 70 e poucos anos, e o meu amigo pastor Otávio, assim, eu fiquei tão descrente em orar assim para Deus restaurar, porque Deus tem os planos, né? Nesse sentido. Aí eu tenho que aprender muito. Ao mesmo tempo, muitas vezes eu já orou para que Deus, para as pessoas recuperarem tudo. Mas quando se trata de doenças assim, o milagre de Deus, ele é bem direto e específico. Ele vai dar sonhos, visões, palavra, e vai te encorajar a chegar e falar. Fora isso, você tem que, Senhor, seja feita a tua vontade, que sofra menos nesse sentido, tá bom? Mas assim, quando for realmente para restaurar alguém, Deus vai levantar e vai. Mas Ele vai fazer aquilo para ser glorificado naquela vida. E assim, nós temos que aprender isso. Então assim, Deus pode ressuscitar alguém? Pode.
mas tem um propósito. E ele sabe que o propósito vai ser cumprido naquela vida. E sabe que vai valer a pena ele ser glorificado. Entendeu? Amados, eu preciso do seguinte, olha só. Então, olha só. Dai-nos hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é isso? Não é um pedido? Já começou o pedido. Ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Eu sei que o Senhor é o único Senhor, Salvador, não é isso? Venha a nós o teu reino, já é um pedido, né? Venha a nós o teu reino, venha conviver com a gente. Seja, na minha vida, seja feita a tua vontade. Prevaleça o seu querer sobre a minha vida, não o meu. Às vezes, assim, eu não sei o que fazer, se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Deus falou assim, ó, por que você não é ambidestro? Não é verdade? Vai para a direita, para a esquerda. A hora que eu falar, para, senta, escuta a minha voz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, assim, olha, meu amado, Deus, ele vai te dar a provisão diária. Pode não ser aquele filé mignon, na verdade, assim, mas a Bíblia vai falar que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Porque quando a gente viver realmente em família, a gente vai conhecer, é que a gente ainda se esconde um pouco, assim, as nossas necessidades, os nossos problemas financeiramente falando, por exemplo. Porque senão, o ser humano que habita em nós pode até usar de má fé com outro irmão, ficar vendo uma corda, toda hora vai lá pedir e tal, e você não cresce espiritualmente. Pode acontecer isso também. Então, mas assim, Deus sustenta. Deus sustenta, meu amado. E assim, acredite. Mas Ele quer que você trabalhe, Ele vai sustentar a família através de um trabalho. E se faltar alimento, Ele leva na tua casa. A minha vida tem testemunho assim, tá bom? Que Deus, quando faltava, acabou o dinheiro, no dia seguinte tinha na sua porta, alguém vai levar. É fantástico. Então, assim, acredite. Esse Deus que você adora, Ele vai te dar o pão de cada dia. E não só o pão físico. Ele vai procurar te alimentar espiritualmente. Para que esse relacionamento fique mais fervoroso a cada dia. O Pai nosso, o pão de cada dia não é só isso. Jesus, ele se coloca lá em João 6 como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele se coloca como alimento diário. E ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não serve para me seguir, para ser meu discípulo. E dos 70, vão embora um monte. Aí fica os 12. Ele olha para os 12 e fala: vocês não querem ir embora também, não? Dá uma bronca nele. Você vai embora também? Aí o Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí quebrou as pernas de Jesus, né? Tá bom, vai, fica aqui. Vamos conversar então um pouco. Entenderam? Jesus é o pão da vida. Então, quando ele fala assim, dá o pão nosso cada dia, ele fala assim, eu vou estar com você todos os dias. Tem uns mistérios dessas palavras. Senhor, o pão nosso cada dia, você pensa no alimento de comer. Então, ele já garantiu, você vai ter, tá bom? Mas olha, eu queria tanto que você me buscasse como alimento todo dia. Jesus está falando isso. E aí, ele fala assim, e aí nós temos que parar isso aqui. Eu estou falando muito aí? Estou andando muito com um adolescente, né? Você não pode escrever nas redações isso, né, Tânia? Aí, não é isso? É mina, tipo, daqui a pouco é tipo. Bom, olha só, aí o versículo 12, ele fala, olha só, no meio da oração. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na oração você mente, hein? Na oração do Pai Nosso você mente. Pisa no calo, você vê. Na verdade, meu amado, uma coisa bem interessante que é estudar sobre o perdão é assim, quando você perdoa, aquilo que a pessoa fez na sua vida não tem mais um efeito, não muda mais o seu humor, não muda mais a sua conduta. Quando você olha assim, nossa, eu fiz aquilo. Aquela pessoa fez isso. Só que assim, não tem mais peso no que você vai fazer, que você aprendeu.
Se aquela pessoa ficou muito lá, você fala, você perdoa, você fala, olha, quando a pessoa vier, esquece, fala sobre outra coisa. Esquece aquele assunto lá, fala do time, muda de assunto. Não toca mais naquele assunto, você perdoou. E a pessoa ainda não te pediu perdão. Mas o que ele está falando é o seguinte, olha, perdoa as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, quem nos tem ofendido. Não é delicado isso? Fala. Mas, ao mesmo tempo, quando você perdoa alguém, você não é obrigado a ter afinidade com a pessoa depois que você perdoa. Sabia disso? Você tem que respeitar em amor. Você tem que amar para que Jesus transforme a vida dela, que Jesus use a vida daquela pessoa na obra. Mas você não precisa ter afinidade com a pessoa. Você tem que respeitar. Apoiar. Se a pessoa mudou realmente, se converteu, você pode apoiar no trabalho, mas você não é obrigado. Mesmo dentro da igreja. Você não precisa ter afinidade. Você pode respeitar, participar, mas não é o seu amigo confidente que cabe na palma da sua mão, tá? Mais que isso, não pode. Amigo. Quem andava com Jesus? Ele mais o grupinho. Verdade. Tinha os 12 lá, um era traíra, mas depois teve mais 12, mas você pode ter momentos que ele fala, vem cá, vem aqui você, Thiago, vem aqui, João. É mais ou menos assim. Então ele quer ensinar. Olha, tem situações na sua vida que são só os mais chegados. Entenderam? Que amigo meu, amigo que você pode contar, amigo, que dá o sangue, né? Doar sangue, dá o sangue para você, que vai fazer e tal, nesse sentido. Então, o pedido de perdão, você precisa entender isso, que você precisa pedir quando? Todas as vezes que você falar com seu pai. E aí, o que mais? E você tem, nesse momento, a oportunidade de perdoar e liberar perdão. Pai, estou perdoando. Senão você está mentindo. Perdoa. Assim, olha, não vai fazer mais falta. O cara me deve 1.000. Esquece, Deus vai te dar 1.000. O cara me deve 10.000. Deus vai te dar os 10.000. Perdoa o irmão lá. E aí, com o tempo, Deus coloca no coração daquele irmão convertido, ele vai te devolver, tá bom? Aliás, a Bíblia fala o seguinte, não é para emprestar. Não é para emprestar dinheiro. Você não é banco. Portanto, se a mão esquerda fizer isto, a mão direita não pode ver. Por isso que investir na escola, né, às vezes os alunos viajam, vai investir nisso, investir significa correr risco. Você tem R$1.000, você quer investir na ação XPT. Tá, sabe que você pode perder esses R$1.000, né? Sei, vai fazer falta? Vai, então você não pode investir. Então assim, na igreja, principalmente, as pessoas que às vezes veem você com destaque financeiro, bom emprego, as pessoas vão chegar assim, me empresta 1.000. Aí você fala, eu vou te ensinar uma coisa. Rodrigo fala assim, se você tem R$1.000 para me emprestar, fala. Se você tem R$1.000 para me emprestar, fala. Eu tenho R$1.000, mas não é para te emprestar. Você entendeu? Eu menti? Não. Foi sério. Você tem R$100 para me emprestar? Fala. Você tem R$100, mas não é para te emprestar. Não, eu tenho outros planos. Não, você pode me emprestar? Não, eu não posso emprestar. Você entendeu o que eu estou falando? Não, eu estou falando sério. Você não pode. Você não pode emprestar, você não é banco. Estou falando sério. Você tem R$1.000, você tem R$1.000 sobrando para abençoar o irmão? Abençoa o irmão, não fala para ninguém e esquece os R$1.000. A Bíblia recomenda isto. Porque senão aquele irmão vai ficar mal acostumado, vai falar para um outro, e você vai parecer Banco Cícero. Estou falando sério, hein? Nesse sentido. Agora,
a não ser que seja a sua profissão, trabalha com isso, com crédito, aí você facilita o crédito para algumas pessoas, mas é a empresa, não é você, combinado? Você paga os impostos bonitinho. Então, olha, quando você fala assim, perdoa, né, as nossas dívidas, ofensas, é porque você perdoa também. Nós estamos em falta, nós precisamos perdoar, nós precisamos nos perdoar. Porque no relacionamento que você tem com o pai, muitas vezes você faz coisa que o pai que desagrada o pai, e você olha para o pai depois, você fica um pouco assim, o pai fala, filho, já perdoei. Aí você olha decepcionado, e é bom que você passe por esse período de decepção, para você reconhecer o amor do pai. Mas você precisa perdoar. Amém? E eu preciso terminar. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do... Meu amado, na oração, lá, depois os nossos irmãos apóstolos vão dizer o seguinte, que ninguém é tentado além do que possa suportar. E mesmo assim, Deus vai te dar uma oportunidade de você falar não. Correto? Porque Deus não tenta ninguém. Aí está dizendo. Mas todo dia você tem que pedir orientação. Senhor, olha, não me deixe cair, quer dizer, me oriente. Porque eu vou passar por situações que todo mundo passa, onde eu vou ter que decidir. E nessa decisão, ela pode trazer vida ou morte. Mas a boa notícia é que seu pai escolheu a vida para você. E se você está ouvindo essa mensagem, você está olhando para esse texto, é porque ele quer que você viva. E ele te livrou do mal, ele te protegeu e quer te orientar. Amados, eu preciso parar, porque ele continua assim. Nós paramos ali, né? Porque ele fala assim, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, é continuação do Pai Nosso. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Nós não lemos isso no Pai Nosso. Jesus está explicando isso para mim e para você. Você tem que perdoar para ser perdoado. E outra coisa, começa uma série agora. Irmão, não dá tempo, vou pedir mais uma aula, Rodrigo, desculpa. Ó, na próxima semana eu quero falar com vocês sobre algumas situações que Deus levou algumas pessoas. Deus permitiu que as pessoas chegassem naquele momento, passassem por aquelas situações, e lá no íntimo dela, ela solta uma oração. Teve coragem de escrever na Bíblia, e nós vamos ler essas orações, que são tipos de oração. Obrigado pela sua presença, que Deus abençoe vocês. Pai nosso, tá bom? Não esqueça, Ele está no céu, está aqui. Perdoe para ser perdoado, Ele te ama, me ama e quer nos conduzir. Aleluia? Obrigado, pessoal. Até a próxima domingo. A gente não lê aquele finalzinho.